Konnichiwa, Takahashi desu. E aí pessoal, tudo de boa? Hoje, o assunto de hoje vai ser a partícula O. Essa partícula, ela é conhecida como marcador de objeto direto. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com marcador de objeto direto? O que essa partícula O faz? Ela é meio estranha, porque, primeiramente, ela aqui, ó. Ela tá aqui, a partícula, e no alfabeto, ela tá escrita como WO. Wo. Mas ninguém fala wo, W-O. Ninguém fala wo. Só quando tá cantando que de vez em quando, tipo, aoi, no sora. Aí vira aoi, no sora. Mas, tipo, ninguém vai usar aoi, no sora. Essa partícula ela nunca foi lida como wo. Embora ela seja escrita como wo, ela é mais para diferenciar. No Romaji ela é mais para diferenciar do hiragana o. Essa partícula aqui, ela é lida como O, igual se lê o hiragana O, tem a mesma pronúncia, O. Ela é colocada nas frases para marcar o objeto direto. O que eu quero dizer com marcar com o objeto direto? Eu quero dizer que ela vai marcar quem o verbo vai interferir, quem vai ser a coisa que vai ser meio que influenciada pelo verbo. Quem vai ser a coisa que vai ser influenciada pelo verbo? Quem vai ser a coisa que vai ser modificada pelo verbo? Então, ela sempre vai aparecer, não sempre, esquece sempre, porque a gente pode trocar as ordens e fazer o que a gente quiser, contanto que a gente não quebre o sentido, mas ela vai estar, né, sempre, eu posso dizer sempre, nesse sentido sempre. Ela vai estar sempre depois do substantivo que ela vai influenciar e na maioria das vezes ela vai estar colada já no verbo. Então vai ser substantivo que a gente quer influenciar, a partícula O, que vai mostrar quem vai ser influenciado, que é quem está atrás dele, que é o substantivo, e a gente vai botar o verbo aqui, ó. O verbo ele vai falar, olha, eu tô influenciando quem tá atrás de você, partícula. A partícula vai falar, olha, esse daqui que tá atrás de mim, então eu tô marcando ele, ó, eu que tô marcando ele, você vai influenciar ele. E esse substantivo vai ser influenciado por esse verbo. Em outros minutos a gente só vai falar o que a gente vai fazer com alguma coisa. Então, vamos ver a frase exemplo para ficar mais claro. Essa coisa de partícula não existe no português, então com exemplos eu acho que fica mais claro de entender. Primeiro exemplo é ongaku o kikimasu. Ongaku o kikimasu. Ongaku significa música. O não tem significado, mas ele tá depois do ongaku. Então ele tá dizendo que ongaku vai ser influenciado pelo verbo. Mas quem é o verbo? O verbo é o kikimasu, que tá no final da frase. Kikimasu. E o que significa kikimasu? Kikimasu significa o verbo kiku, que tá conjugado na forma mas, para deixar ele mais formal. Mas esse verbo significa ouvir. Então, esse verbo ouvir vai influenciar a música. Então, o que eu faço com a música? Eu ouço. Então, essa frase ela pode ser traduzida como eu ouço música. Embora eu não use a palavra eu, a gente pode entender que eu tô falando de mim, porque tô falando escuto música, ouço música. É mais ou menos assim. Não preciso falar de mim, mas eu sei que eu tô falando de mim. É do mesmo jeito que eu não preciso falar de você quando eu tô perguntando pra você, porque você vai saber que é você, entendeu? Mas ongaku o kikimasu significa eu escuto música. Ou música, escuto. Entendeu? Esse ongaku tá sendo influenciado pelo kikimasu. E a partícula O tá servindo para dizer que a música é que tá sendo influenciada pelo verbo de ouvir. Entendeu? Próximo exemplo. Hon o yomimasu ka? Hon o yomimasu ka? Hon significa livro. O não tem significado, não tem nada. Mas só tá dizendo que quem tá atrás do O é que vai ser influenciado pelo verbo. Mas quem é o verbo? É o yomimasu ka? Yomimasu ka? Que significa yomimasu ka? Yomimasu significa ler, mas ele tá conjugado na forma mas para deixar ele formal. E ka é uma partícula que eu ainda não falei sobre, mas ela só serve para dizer que tá perguntando, entendeu? Eu tô perguntando sobre alguma coisa. Então, yomimasu ka é você lê. Embora eu não esteja falando sobre você,
Se eu perguntar algo pra você, você sabe que é você, entendeu? Não precisa usar o pronome nesse caso. Hon wo yomimasu ka? Livro. Você lê? A partícula o tá servindo para marcar quem está sendo influenciado pelo verbo ler, que no caso é o livro. O verbo está dizendo que, olha, eu sou o verbo ler e eu quero influenciar o livro. Então, o que a partícula o faz? Fala, ó, eu tô marcando, ó, quem tá atrás de mim, ó, é o Hon. Então, é ele que vai ser influenciado por você. Entendeu? Vamos pro próximo exemplo. Misu o nomimasu. Misu o nomimasu. Misu significa água e nomimasu significa beber. Então, o o tá marcando quem vai ser influenciado, que é o misu, que é a água, e nomimasu é o verbo que vai influenciar o substantivo, que é o água, que é a água. Então, misu o nomimasu significa eu bebo água, entendeu? Vamos pro próximo exemplo. Michi o arukimasu. Michi significa caminho e arukimasu significa caminho, tipo caminhar. É o verbo caminhar. Então, eu caminho o caminho. Eu caminho o caminho. Então, o caminho está sendo influenciado pelo verbo caminhar. E essa frase é dita como eu caminho o caminho. Eu caminho a estrada. Eu caminho, sei lá. Eu caminho o caminho, pô. Eu caminho o caminho. Próxima frase. Ha o migakimasu. Ha o migakimasu. Ha significa dente e migakimasu significa escovar. Também tem um significado de polir. Então, se eu pulo os dentes, se eu boto os dentes para polir, eu estou escovando. Estou polindo os dentes. Estou escovando os dentes. Então, ha, ele está sendo marcado pela partícula o para dizer assim, ó, migakimasu. Você que é o verbo escovar, você vai influenciar o ha. Você vai influenciar o dente. Então, o que você vai fazer no dente? Você vai escovar. Então, eu escovo os dentes. Entendeu? Agora vamos pro exemplo 6. Densha o narimasu. Densha o narimasu. Densha significa trem. Narimasu significa mais ou menos subir. Mas é mais ou menos pegar, né? Subir, entrar em alguma coisa para pegar e ir embora. Que no caso, densha é trem e norimasu é meio que pegar. Eu pego o trem. E quem tá marcando aqui o trem? O o. A partícula está dizendo que subir e pegar está influenciando o trem. Então eu pego o trem. Quem está sendo influenciado é o trem. Entendeu? Então toda vez que você quiser falar que você faz alguma coisa, e você faz alguma coisa, em algum substantivo, você vai ter que usar a partícula o. Então essa frase fica, eu pego o trem. O que você pega? O trem. Vamos para a próxima frase. Tsukue o souji shimasu. Tsukue o souji shimasu. Tsukue significa mesa e souji shimasu significa fazer a limpeza, limpar. E essa partícula está servindo só para dizer que quem vai ser influenciado pelo limpar vai ser a mesa. Então o que eu faço com a mesa? Eu limpo. Então o que a mesa é feita nela? Ela é limpada, entendeu? Ela que está sofrendo a ação de ser limpada. E o verbo limpar que está influenciando a mesa, entendeu? Então eu limpo o que? A mesa. Tsukue o souji shimasu. Próximo exemplo. Kaimono o shimasu. Kaimono o shimasu. Kaimono literalmente é coisas de comprar, mas a gente pode interpretar como compras. E shimasu significa fazer. E o outro tá dizendo que eu faço, mas eu faço o quê? As compras, entendeu? Eu faço as compras. Kaimono shimasu. Ou então, eu vou fazer as compras, porque pode ser interpretado no futuro também. Vocês vão entender mais pra frente. Próximo exemplo. Nihongo hanashimasen. Nihongo. Nihongo significa japonês. Ou tá marcando o substantivo japonês, a língua japonesa. E hanashimasen significa não vou falar. Ou não falar. Mas não é falar de não conseguir falar, mas é não falar de não ir falar. Eu não vou falar. Então, Nihongo hanashimasen significa eu não vou falar. Mas eu não vou falar o quê? O quê? O quê? Eu não vou falar o quê?
a partícula O tá marcando. E quem que a partícula O tá marcando? Quem que a partícula O tá marcando? A língua japonesa. Então eu não vou falar a língua japonesa. Eu não vou falar japonês. Eu não vou falar japonês que eu não... Por quê? Porque talvez eu não queira. Ou porque, sei lá, eu não consigo falar. Mas eu não vou falar. Não agora e nem depois. Entendeu? A última frase é Ryōryō tsukurimasu. Ryōryō tsukurimasu. Ryōri significa receita, prato, comida. E tsukurimasu significa fazer. Mas é o fazer tipo de construir, de criar, entendeu? Então, Ryōryō tsukurimasu. Eu faço. Mas tu faz o quê? Eu faço o que a partícula O tá marcando. E quem a partícula O tá marcando? Quem ela tá grudadinha? Ela tá grudadinha no Ryōri, então eu faço comida. E se eu faço comida, eu posso dizer que eu cozinho. Então eu cozinho. Ou eu vou cozinhar. Eu posso mudar pro futuro também essa frase. Fala, Ryōryō tsukurimasu. Eu vou cozinhar, eu vou fazer a comida, entendeu? Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco da partícula O. Espero que tenha dado pra entender. É mais ou menos a partícula O vai servir para marcar. Então você sempre vai ter que olhar para o verbo e falar bem assim. Um verbo. O que esse verbo está fazendo? Está fazendo alguma coisa no que a partícula O está marcando, entendeu? Então essa partícula O é mais para marcar o que o verbo está fazendo. Essa é a aplicação da partícula O. Se você gostou, clica no botão do like e